Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Nesta semana, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, alcançou um marco significativo na luta contra o antissemitismo ao trazer para a cidade a definição de antissemitismo da Aliança Internacional de Memória do Holocausto. Este ato, mais do que um gesto simbólico, reflete um compromisso com a memória do Holocausto e com a luta contra a intolerância e o ódio. A adoção dessa definição de antissemitismo por São Paulo não apenas orienta a cidade no uso deste recurso educacional, mas também cria um caminho para uma legislação mais firme contra atos de ódio. O presidente da CONIB, Cláudio Lotenberg, destacou a relevância deste gesto em tempos de desinformação e o aumento do antissemitismo. É imperativo reconhecer o papel da liderança municipal na promoção de uma cultura de tolerância e no combate ao discurso de ódio. Como a maior cidade do Brasil, São Paulo se posiciona como um exemplo de ação e sensibilidade na luta contra o antissemitismo e o fascismo. Recentemente, o Rio de Janeiro também adotou a definição da aliança. A atitude da prefeitura merece ser aplaudida e serve como um lembrete da importância de manter uma luta contra a intolerância como uma pauta constante de qualquer governo. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Mães da comunidade judaica em marcha silenciosa pela libertação dos reféns em Israel. O encontro do Dia do Combate do Fascismo e Antissemitismo. Ato em memória à Noite dos Cristais no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você que quer conhecer mais sobre as belezas do idioma hebraico, conheça Alan Shamovitz. Mais do que um professor, um guia espiritual, professor de hebraico de Bat e Bar Mitzvah. Descubra o poder da espiritualidade com a Kabbalah Terapia, além de conduzir belos casamentos como Hazan. Entre em contato pelo telefone 21 9758 35754. Você confere agora as últimas notícias da política internacional sobre a guerra em Israel com o nosso correspondente, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a guerra contra o Hamas entrou na sua 6ª semana. Já é significativo o número de soldados mortos nessa campanha. São mais de 300 soldados mortos, incluindo aqueles que morreram tentando defender os kibbutzim no dia 7 de outubro e aproximadamente 60 policiais que também foram vítimas daqueles eventos. O número de mortos civis diminuiu um pouco porque foram identificados alguns que provavelmente foram sequestrados, outros que ainda estão feridos. As tropas israelenses continuam avançando por terra. O hospital Shifa foi ocupado e, como já era esperado, se encontraram no seu subsolo arsenais do Hamas e centros de comando. Uma das justificativas oferecidas pelo comando do exército israelense para a entrada no hospital Shifa foi não só a desmilitarização do hospital, mas também a expectativa de encontrar lá reféns israelenses e efetivamente foram encontrados sinais de que reféns foram mantidos presos naquelas instalações, provavelmente foram deslocados
pouco antes de as tropas israelenses entrarem no local. O seu paradeiro ainda é desconhecido. E apesar das inúmeras manifestações de antissemitismo, dos protestos ao redor do mundo a favor do Hamas, o que realmente importa é o fato de que os Estados Unidos se mantêm firmes ao lado de Israel. O presidente Biden declarou nessa semana que a guerra só se encerrará com a derrota do Hamas. Outros países vêm se posicionando de forma dúbia, falando frequentemente do impacto sobre a população civil em Gaza, sem reconhecer que é o Hamas que utiliza a população civil como um escudo humano e que os israelenses, ao contrário de exércitos ao redor do mundo, vêm fazendo todo o possível para preservar os civis palestinos. Esperamos ter melhores notícias na próxima semana. 33 mães da comunidade judaica, com apoio da Fizesp e Stand With Us Brasil, realizaram uma marcha silenciosa, pedindo a libertação dos nossos reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. And the blood will dry underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know. Podiam ser meus filhos, podiam ser seus filhos, podiam ser nossos pais, nossos avós. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Rabino responde. O judaísmo e a Kabbalah acreditam em banho de sal grosso. Devo admitir que eu não sei o que é um banho de sal grosso, mas eu sei o que é sal. Sal, de acordo com os livros profundos de Kabbalah, tem duas características. O sal, de um lado, ele consome, ele queima. Se você, por exemplo, tem uma ferida e coloca sal, eu não aconselho ninguém com feridas abertas de tomar, na verdade, um banho de sal grosso, nem ir no Mar Morto, porque o sal come o sangue. A nossa carne, que não tem uma gota de sangue, passa por um processo de salga. O sal queima, tira totalmente, consome a coisa. Do outro lado, o sal conserva. O sal conserva. Como que se faz conservas? Como que antigamente mantinham carne durante muitos dias e semanas se não tinha geladeira? Carne salgada. Então, o sal tem a propriedade de conservar e de queimar. Então, nós dizemos o seguinte, a Torá muitas vezes é comparada ao sal. Por quê? Porque Deus fez um pacto com o sal que ele não apodrece. Nunca. Sal nunca apodrece. Sal marinho, sal da mina, pode ficar anos. As minas de Salomão tinham sal. Fica séculos, não vai apodrecer. A mesma coisa com o judaísmo. O judaísmo não apodrece nunca. Sempre vivo, sempre se mantendo, mesmo que passaram milhares de anos. Então o judaísmo tem estas duas propriedades. Ele pode queimar as paixões erradas, tirar o que está lá e conservar as coisas boas. Isto é um banho de sal espiritual. A seguir, o encontro do dia em combate ao antissemitismo e fascismo.
No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você que quer conhecer mais sobre as belezas do idioma hebraico, conheça Alan Shamovitz. Mais do que um professor, um guia espiritual, professor de hebraico de Bat e Bar Mitzvah. Descubra o poder da espiritualidade com a Kabbalah Terapia, além de conduzir belos casamentos como Hazan. Entre em contato pelo telefone 21 9758 35754. São Paulo instituiu o dia 9 de novembro como Dia de Combate ao Antissemitismo e Fascismo. Nesta data, a CONIB e a FISESP reuniram jornalistas, dirigentes comunitários e autoridades no Mitzpeh hebraica para trazer informações e dados sobre o aumento do antissemitismo no Brasil. O encontro da CONIB e da FISESP trouxe dados alarmantes sobre o crescimento do antissemitismo apenas no mês de outubro, após o início da invasão terrorista do Hamas em Israel. Foram mais de 960% de aumento de discurso de ódio e ameaças contra a comunidade judaica. No dia que se relembra a Noite dos Cristais, a preocupação é ainda maior em ver uma história que parecia ser esquecida voltar a acontecer. Desde o início da guerra, há um mês já, nós vimos que o antissemitismo cresceu as denúncias de antissemitismo, elas cresceram em 1000%. Então isso nos preocupa muito. E mais recentemente, com esse evento da prisão de 2 membros financiados pelo Hezbollah aqui em São Paulo, nos deixa muito atentos. Por um lado, satisfeitos pela eficiência da Polícia Federal, mas por um outro lado sabendo que o inimigo está aqui, podendo causar alguma coisa de mal para a nossa comunidade. Então é um momento agora de muito alerta, um momento de união, de combate a todo e qualquer tipo de antissemitismo, para que isso nunca mais venha a acontecer. Era sabido que o antissemitismo existia, que o antissemitismo vem crescendo no mundo, mas eu acho que os ratos estão saindo do esgoto. Ou seja, hoje as pessoas estão perdendo a vergonha de serem antissemitas. Mas nós estamos muito unidos como comunidade, com o apoio do poder público. Temos uma excelente relação com a polícia brasileira, quem temos que parabenizar e agradecer pelo trabalho que vem sendo feito, ao nosso trabalho de segurança interno também. Então eu acho que o mal não vai vencer, né? Eu acredito muito que no final as pessoas do bem vão prevalecer. Nós temos que mostrar ao mundo o perigo do antissemitismo, porque hoje ele é um antissemitismo e amanhã ele é anti qualquer outra coisa. E nós não podemos permitir que isso aconteça contra ninguém. Foi passada uma série de exemplos de ofensas e manifestações públicas. Ao todo, foram registradas 467 denúncias pelo Departamento de Segurança Comunitária, CONIB e FISESP, só no mês de outubro, contra 44 em outubro de 2022. Denúncias feitas por pessoas de todas as idades que sofreram algum tipo de violência por serem judeus. O DSC tem uma central de operações que acolhe denúncias tanto feitas por e-mail para coisas não iminentes, quanto por WhatsApp ou telefone. O e-mail é alerta@fisesp.org.br e o telefone e o WhatsApp é 3 18 18 18 3. A gente recebe a denúncia, se ela for iminente, a gente consegue dar uma pronta resposta, inclusive. São mais de 1000 denúncias que a gente recebeu só no mês de outubro e a gente tem tratado cada uma delas, parte delas com jurídico, parte delas com polícia, parte delas com ações políticas ou de comunicação, mas todas as denúncias são acolhidas e são tratadas. O objetivo é que a gente consiga continuar a vida judaica comunitária em paz, com segurança. Então, perceberam alguma coisa suspeita, tá estranho, liga para o DSC,
e a gente acolhe as denúncias. O encontro marca o Dia Internacional de Combate ao Fascismo e Antissemitismo, que recentemente entrou também no calendário de São Paulo. E um acordo de cooperação foi assinado pela Fizesp, Conib e a Anti-Defamation League, que juntos reuniram esforços no combate ao antissemitismo. A Conib tem feito muitos movimentos, como o movimento junto à Prefeitura, para que o prefeito reconhecesse o dia 9 no calendário oficial como dia de combate ao antissemitismo. Isso vai acontecer também na esfera estadual e a gente espera que na esfera federal. O acordo com a ADL é mais um passo para que a gente siga integrado com as outras comunidades do mundo para combater o antissemitismo de forma veemente, para combater esse tipo de intolerância, para que isso nunca mais aconteça. Felizmente no Brasil, Conib, as federadas, os voluntários, a gente tem contado com um apoio irrestrito do poder público, governadores, prefeitos, governo federal, Ministério Público, polícia. E estas pessoas que são antissemitas, que praticam atos antissemitas, que ovacionam grupos terroristas, eles vão ter o mesmo fim, o mesmo desfecho daqueles que foram presos do grupo Hezbollah. O Brasil não é um lugar de intolerância, o Brasil não permite o antissemitismo, o Brasil não permite o terrorismo. Ya hace muchos años que desde la ADL estamos trabajando y cooperando con la CONIBI, con la comunidad judía de Brasil, que sin duda es una de las más activas e importantes no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Este acuerdo que firmamos hoy se enfoca específicamente en colaboración en educación, la Liga Antidifamación, trabajamos en todo el mundo haciendo programas educativos. Hoy en día fue un día muy especial porque vimos cómo no solamente la comunidad judía se une, sino también autoridades con un mensaje muy claro que el odio, la discriminación y el antisemitismo no pueden ser tolerables en una sociedad democrática como Brasil, como Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo. Desde o começo da guerra, autoridades de São Paulo e de Israel estão unidos para a luta do antissemitismo. Felício, um momento tão importante agora na comunidade judaica com esse antissemitismo. Como que você vê esse dia em combate ao antissemitismo e o fascismo? Olha, uma iniciativa muito importante da CONIB, da Federação Israelita, da Hebraica, no dia de hoje, já que com os ataques terroristas do Hamas e a guerra na faixa de Gaza, a gente viu crescer nos últimos dias as manifestações antissemitas. Antissemitismo que já era latente e se torna agora, nos últimos dias, evidente. Por isso, tão importante que a gente chame a atenção da sociedade civil, até mesmo do nosso povo judeu. O povo judeu é um povo plural, mas nesse momento não importa se você é contra, a favor do Netanyahu, se você é sionista, se você é de direita e é de esquerda. O antissemitismo persegue os judeus pelo simples fato de sermos judeus. E o dia de hoje coloca isso em evidência e mostra a importância de se fazer um trabalho conjunto para que a gente diminua essa onda de antissemitismo com informação a todos. E o governo do Estado de São Paulo tem apoiado a comunidade judaica na segurança nas nossas instituições judaicas e também no trabalho conjunto das nossas secretarias junto com as entidades, a CONIB e a Federação Israelita. Como que tem sido esses dias e agora vendo que o número de antissemitismo aumentou? Estamos olhando exatamente 85 anos depois da Noite de Cristais. A mesma coisa. Antissemitismo está em todos os lados. Ódio contra judeus. Este é um fenômeno que estava escondido, agora aparece em todos os lados. Também Hezbollah é uma das organizações terroristas mais cruéis que existe no mundo. Talvez é a organização terrorista mais grande do mundo. Eu estou muito agradecido à cooperação que Israel tem com a Polícia Federal aqui no Brasil para pegar estas pessoas e para parar este ataque. Mas temos que saber que ocorreu no 7 de outubro é um acontecimento que sim, com o ódio que tem hoje, pode acontecer. Israel está na defesa
mas vai lutar, vencer esta luta. O evento também recebeu a presença da senhora Margot Bina. Aos 91 anos, é uma sobrevivente da Noite dos Cristais. Margot relatou o que passou naquela noite na cidade de Berlim. O que a senhora lembra daquela época? Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 6 anos de idade. E eu me lembro do estilhaço. De noite, de madrugada, a gente acordou e viu o estilhaço, as labaredas, os livros judaicos, as torás, os livros mais sagrados, tudo jogado, casas de judeus, departamentos, lojas, tudo terminado, tudo acabou. E eu tive que andar nessas labaredas porque eu tive que levar recado da minha mãe para o meu pai e do meu pai para a minha mãe, que ele estava foragido na casa de uma irmã da minha mãe. A guerra atual é entre Israel e Hamas. A Palestina não tem nada a ver. Muita gente faz a confusão, mas é entre Hamas e Israel, porque Hamas que atacou o Estado de Israel. E dirigentes comunitários marcaram presença e mostraram a união nesse momento difícil que a comunidade judaica está passando, mostrando a sua força. Infelizmente, essa data tão importante, que já existe há algum tempo, chega num momento correto para a gente. Instituída pelo Parlamento Europeu, o Dia Internacional de Combate ao Fascismo e Antissemitismo, ele agora passa a integrar vários calendários no mundo. E nesse momento que nós precisamos exatamente é afirmar que nunca mais isso vai acontecer, que nunca mais vai voltar a acontecer, que a Noite dos Cristais Quebrados nunca mais vai acontecer. É nesse momento que a gente afirma isso para toda a população brasileira e mundial, e principalmente de olho nos reflexos do que vem acontecendo com a nossa comunidade aqui no Brasil. Um crescimento muito grande do antissemitismo com a guerra de Israel contra o Hamas, e que eu continuo reforçando, não há nenhuma guerra contra o povo palestino. Essa guerra é contra o Hamas, é contra os terroristas que ontem também tentaram entrar aqui no Brasil e foram presos e vão ser processados e vão ficar na cadeia. Gabi, esse dia tão importante, a gente vendo que o antissemitismo está crescendo, como que é ver essa repercussão aqui na Hebraica hoje? Hebraica, mais uma vez, é palco de um encontro que é um imperativo para todos nós, estarmos atentos, sem pânico, na minha opinião, mas sim em uma alerta talvez quase permanente, especialmente nesses dias. São dias difíceis, trágicos, de lembrança, mas por outro lado também de superação, de coragem, de valentia, de erguer a cabeça, de sentir orgulho por sermos judeus, especialmente aqui hoje na CONIB, que foi muito bem exposto tudo, e Daniel Bialski, que na minha opinião foi contundente, num discurso robusto, forte e que todos também temos que estar acompanhando. A seguir, fontes. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você que quer conhecer mais sobre as belezas do idioma hebraico, conheça Alan Shamovitz. Mais do que um professor, um guia espiritual, professor de hebraico de Bat e Bar Mitzvah. Descubra o poder da espiritualidade com a Kabbalah Terapia, além de conduzir belos casamentos como Hazan. Entre em contato pelo telefone 21 9758 35754.
gefragt wegen Eretz Yisrael und so eine besondere Wort. Was haben Sie sagen? Afete, Achille, Hashem, Kochabon, Beistashlon, Adachli, Shon, weil wir dann in alle Jubiläste, dass sie ruhig und dass sie gesund und mit dem Schluss in Eretz Yisrael. Amen. Ik denk dat het echt in Yerushalayim is een ene klas. Weet je dat? Hast du schon gesagt, sein dürfen wir sagen, so die letzte, ein bisschen lieber Bier. Vielleicht ist es auch so. Den haben wir das nicht dürfen, wie das sein, das ist der Lachen, kamen wir kamen. Wo davon mal rutschen die Woche von den Nebischen Herz, Hashem, Hashem, aber welches Hashem, Adachli, Shon. Was du das noch fragen, bei Bosse Rodan oder bei Goyim Lahavdu, was wir so dort tun. I'm scheduled to go today to Eretz Yisrael with my family. Yeah. Can we go? Yeah, certainly. Ja, das erwischt mich damit. Sie sollten der Gott, also nicht langsam gewinnen am Rosh und Gedele. Das ist nicht an Kloppen, Pauli, Bergoy. Das ist ja nicht, dass man schon sein mit Neverach. Es ist besser, wir bleiben mit Neverach. Wie kannst du dort lernen, in Kleilen, mit keinem sein, ist es behindert. We are about to leave for Israel for a solidarity mission from the Sydney Jewish community. That will be to charity in Israel, and God will not to let all the Jews in Israel to go from strength to strength in good, in Nuchas HaNefesh, in peace of mind, and to have no fear at all, and to go from strength to strength in learning Torah and performing mitzvahs, and to do so in increasing measure. Die gehees haben von Eretz Yisrael und mit der Apostel zu geben seinen dort. Aber sie halt der Riese mit den 4 Mädels erkehrt. Und die, was kommen nach ihnen zu fahren, auf verschiedene Fassen, die lassen fahren, in der Mille, der Jungen, werden das mit Ferien sein, in der Nähe von das Heber von Schuchenau. Und sagt Masbir, das Herz, Hashem, Hashem, Elokecha, Bavreisha, Hashem, Adachli, Shon. Und man darf nicht sagen, 5 Jahre, das ist so, also ich muss aber dann Chumisch mit der Chumischen Mikro. Ich habe gegessen Kimmer, aber sie werden nicht Kimmer, sie werden dort sein. Die gleiche Sache, wenn ich komme sagen, ich wollte dann erzählen. Die Mitte hat morgen, dass sie davon suchen, hat sie kennt Kimmer, aber sie haben nicht gehabt. Ich war wohl, dass ich rechne, was die Mutter sagt, die sagt, ich weiß nicht, was ich von ist. Aber gelesen, die sagt sich, ich finde doch in einer guten Weg. Sollen sie nicht sein, Kahin oder Kahin. Sein Psy, das Leben ist aber gar nicht Mamisch. Und mein. We're going back to Eretz Yisrael. Yeah, eventually. Yeah. Next time, yeah. Don't be afraid of this. A little afraid, but little. The little is also too much. Maar het was net zo afgegaan in Eretz Yisrael. Met zo'n gast Yisrael en zo'n anders, en toen was je voor Yisrael. Met gast maar niet zoals de Joden passen, maar het gaat best een keer. Zo met van het zo'n eigen gedoe. Ich kenne meine Wut in Yerushalayim. Und ich dachte, das ist zusammen mit Lebischen und Lila Bnila. Und ich war dann so mal, wie konnte man dann als sichere Wort? Hast du schon. Ich glaube, das Thema, das ich will, dass er nicht so war, aber weg schon. Ich plane, ich habe in die gekommen, mit dem Geschirr. You have for the world about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach? She was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So people should be doing goodness and kindness for him to come. At least for more than Mashiach will come immediately.
This will give to charity, the double portion of charity. Thank you, Rabbi. You're very kind. Thank you, double portion of kindness. All right, thank you. Thank you. Double portion. Double portion. A seguir, o ato em memória à Noite dos Cristais no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto.
Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você que quer conhecer mais sobre as belezas do idioma hebraico, conheça Alan Shamovitz. Mais do que um professor, um guia espiritual, professor de hebraico de Bat e Bar Mitzvah. Descubra o poder da espiritualidade com a Kabbalah Terapia, além de conduzir belos casamentos como Hazan. Entre em contato pelo telefone 21 9758 35754. Vem agora Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, diretamente de Israel, mostrando como está o país em meio à guerra. É com você, Sheila. Shalom, shalom, olá Rudy, olá meus amigos do Shalom Brasil. E seguimos mais uma semana, 40 e poucos dias de guerra e não tá nada fácil para ninguém. Além da guerra, nós temos que conviver com o antissemitismo aflorando ao redor do mundo e eu sei que tá todo mundo com a cabeça muito pesada, muito estressado, muito tenso. Mas então hoje eu resolvi dar uma espairecida, a gente precisa também sair um pouco, né, dessa realidade e dar uma relaxada para poder seguir adiante. Então vem comigo, vamos dar uma voltinha por Tel Aviv. Compreender que viver em meio a uma realidade de guerra ou testemunhar o crescimento do antissemitismo ao redor do mundo é uma experiência extremamente desafiadora e angustiante para todos. Essas são situações que afetam não apenas a segurança física, mas também o bem-estar emocional e mental das pessoas. Estamos vivendo vários sentimentos ao mesmo tempo: tristeza, revolta, angústia, insegurança, inconformismo, que a gente não entende o que está se passando ao redor da cabeça das pessoas, o que está se passando ao redor do mundo. A ignorância tomou conta, o que nos faz entender que somos obrigados a tomar uma posição segura de acordo com o que somos, judeus e com muito orgulho. Impossível entender como as pessoas podem estar a favor de terroristas, acusarem Israel de coisas que o nosso exército jamais faria, como estupro, decapitações e muitas outras atrocidades que o Hamas cometeu. E vou te contar um episódio que aconteceu comigo anteontem. Eu estava com os meus netos na rua, ao estacionar meu carro tocou a sirene, longa e forte. Saímos rapidamente do carro e meu netinho pequeno se assustou e saiu correndo para outra direção. Eu fiquei super nervosa e comecei a gritar para que ele voltasse. Foi coisa assim de segundos, mas graças a Deus ele voltou e fomos os três rapidíssimo, eu, ele e minha neta, para debaixo de uma marquise mais protegida para esperarmos a sirene terminar e nos protegermos da explosão. A Nina ficou muito assustada e teve taquicardia, ficou enjoada e com dor de cabeça. Claro que eu, como adulta, tive que manter a calma e ainda fazer de conta que estava tudo bem. Foram minutos muito estressantes, mas graças a Deus passaram. E assim vivemos desde o dia 7 de outubro. Decidi hoje não falar mais da guerra, pois todos estamos exauridos, estressados, cansados. Fomos dar uma volta por Tel Aviv, pois eu precisava ver o mar, ver a orla linda dessa cidade que eu amo de paixão. E assim foi. Eu espero que te faça bem dar essa volta comigo, para você também poder relaxar um pouco como eu mesma fiz. E assim a vida continua. Mais de 40 dias de guerra, mais de 40 dias que estamos tendo contato com dores jamais imagináveis. Mais de 40 dias de agonia, de incertezas, convivendo com os absurdos do antissemitismo aflorando cada vez mais pelo mundo. Mas como sempre, somos mais fortes, somos unidos e juntos sempre venceremos. Graças a Deus, hoje temos a nossa casa, a nossa terra. Se cuidem muito e nos vemos na próxima semana, espero que com boas notícias.
גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורך אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה והשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה והשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. E seguimos adiante, rezando para que tudo acabe logo, para que os reféns voltem para casa inteiros, para que as famílias estejam com seus corações acalentados, as famílias dos mortos e dos reféns, e que tudo fique bem. E nós não podemos deixar de lutar pelo nosso povo, pela nossa alma judaica, e seguimos em frente juntos, porque juntos nós venceremos. No dia 9 de novembro, a comunidade judaica se reuniu para lembrar a Noite dos Cristais, em um ato emocionante no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. Há 85 anos atrás, em todo o território alemão e nos territórios anexados, tropas nazistas, instigando a violência, começaram a maior perseguição da história, quebrando e incendiando sinagogas, estabelecimentos e casas dos judeus, destruindo tudo o que encontravam pela frente, marcando a vida das pessoas para sempre. Aquela noite foi conhecida como a Noite dos Cristais, pela grande quantidade de vidros espalhados pelas ruas. Muitos judeus foram levados para os campos de concentração e outros foram mortos. Uma lembrança do passado que no dia 7 de outubro de 2023 trouxe tudo à tona, quando novamente judeus viram o terror acontecer. Quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel e metralhavam banheiros do festival de música, jogando bombas de gás em bunkers, queimando corpos, matando crianças e adultos e estuprando mulheres, cometendo as maiores atrocidades, deixando mais de 1.400 mortos em um só dia. E na cerimônia em memória à Noite dos Cristais no Memorial do Holocausto, que geralmente tem os jovens como os responsáveis para não deixar esquecer a história do Holocausto, esse ano a dor foi ainda maior, com os relatos de Rafael Birman, um jovem que mora em Israel e estava no festival de música alvo dos terroristas do Hamas. O nunca mais se deparou com um presente manchado de sangue, revivendo uma história triste para todos os judeus. Rafael, depois de tudo que você passou, a gente está relembrando hoje a Noite dos Cristais e é um marco, né, de todos os judeus que têm os antepassados que passaram pelo Holocausto.
Como que você vê o dia de hoje para relembrar, sendo que você passou por uma tragédia? Eu acho que hoje, né, o que a gente está vivendo é chegar a ser muito próximo ao Holocausto. Ver, né, as pessoas indo à rua, fazendo apologia ao terror. Então é muito triste ver que depois de tanto ódio, tanta guerra, tantas mortes, as pessoas ainda não entenderam que é uma guerra do bem contra o mal e que qualquer pessoa que deseja o mal de alguém, ao meu ponto de vista, é ao lado do mal. As atrocidades que eu vivi lá na rave, né, em Israel, depois nas estradas, os corpos que eu vi, não dá para entender como algumas pessoas conseguem achar que isso é de alguma maneira correto, né, porque o objetivo deles é a matança, é o ódio, essa apologia ao terror. Então é muito triste, o sentimento é muito triste, a gente já viveu isso, né? O povo judeu já vem sendo perseguido por muitos anos e é muito triste ver que isso está acontecendo de novo, pessoas indo para a rua sem saber, né, quem nós somos às vezes, sem entender que já é uma religião tão pequena, né, que está tentando se reerguer e viver, né, hoje essa perseguição novamente. É muito triste mesmo. Os terroristas do Hamas, eles estão tomando decisões iguais aos nazistas do Holocausto? Você sente uma semelhança nas ações e no modo de matar e de perseguir judeus? O Hamas quer exterminar os judeus da mesma maneira que os nazistas. Mas o Hamas faz algo muito pior. Os nazistas criaram as câmeras de gás para não ver as vítimas, para que as vítimas ficassem distantes. Quando eles começaram a fuzilar os judeus, isso incomodou os carrascos, por isso que desenvolveram as câmeras de gás. O Hamas não, o Hamas olha nos olhos de uma criança e mata essa criança. O Hamas olha para uma moça, estupra a moça e depois mata ou sequestra. O Hamas é muito pior que os nazistas. E outra coisa, o Hamas gravou os crimes e exibiu na internet, gravou no celular das vítimas e mandou para a família, algo que os nazistas jamais fariam, porque não fizeram. Os nazistas escondiam seus crimes. O Hamas levou os cadáveres e levou os reféns para a faixa de Gaza e todo mundo comemorou essa captura. Os nazistas cremavam os corpos, transformavam em cinzas para não deixar pistas. O Hamas não está defendendo a causa palestina. O Hamas quer exterminar os judeus e usa os palestinos como escudos humanos também. E quanto mais palestino morrer, melhor para a propaganda do Hamas. A Sinagoga do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, que há muitos anos realiza essa cerimônia, foi a primeira construída em São Paulo, por imigrantes após a guerra, carregando todo o sentimento dos judeus que fugiram e os que sobreviveram ao Holocausto. Esse ano tem um significado muito maior para o Memorial do Holocausto. Nesse 7º ano que a gente comemora essa noite Kristallnacht, esse evento solene que a gente presta uma homenagem para os sobreviventes, mas esse ano com um significado muito maior. A gente sempre fala never again, nunca mais, mas dessa vez a gente sente a importância de falar disso do fundo do nosso coração. Isso que a gente viu faz praticamente um mês, celebramos o Shiloshim, infelizmente, dos mortos que foram brutalmente massacrados, 7 de outubro. Foi cenas que a gente jamais imaginava que iam se repetir pós-Holocausto. Foi a maior tragédia que passamos pós-Holocausto. E de uma certa maneira, eu diria até pior, porque os nazistas, eles foram cruéis. Massacraram, assassinaram, queimaram, mas tentaram esconder da humanidade. Os terroristas do Hamas massacraram, queimaram, decapitaram e com tudo isso ainda mostraram com orgulho para o mundo poder ver. E isso é uma dor que só aumenta. Numa noite como essa, vendo tantos sobreviventes do Holocausto, vendo jovens escutando seus depoimentos, tendo um jovem aqui presente que sobreviveu o massacre da rave, do 7 de outubro, contando a experiência que ele passou,
Isso aqui nos une, isso nos dá força, isso traz luz para o mundo. E é isso que a gente precisa nesses momentos. Sarita, o Memorial do Holocausto recebe todos os dias muitas pessoas para visitarem. Esse último mês tem sido mais dolorido. Tem alguma diferença aqui? Aconteceu alguma diferença aqui? Aconteceu. Os alunos são os mesmos, mas a gente está mais sensível. E os alunos mais interessados em entenderem o que foi, o que está acontecendo, o que foi esse massacre e por que está acontecendo isso. Então a gente se vê com questões que a gente tem que lidar e também saber responder. Então está um pouquinho mais difícil. E nos discursos foi falado do aumento do antissemitismo, trazendo também relatos sobre o Holocausto de sobreviventes e de descendentes. A comunidade judaica se mostrou resiliente e unida. Israel não queria lutar essa guerra, mas se faz necessário para se defender. Jorge, a gente todo ano se encontrava aqui e falava, estamos repetindo a mesma história e está tudo bem. Esse ano é diferente, esse ano a gente está vendo que os judeus voltaram a ser atacados e injustamente. Como que você vê como sobrevivente a história quase se repetindo novamente? O que está acontecendo é uma vergonha. A humanidade não aprendeu. Tentar exterminar um povo, tentar dizer que cidadãos que são de outra fé não têm direito de processar a sua fé, é algo vergonhoso. E a comunidade internacional, todos têm que se unir contra a vergonha que aconteceu. Dizer que tem que exterminar, que tem que jogar os judeus no mar e assim adiante, isso mostra que o ser humano não aprendeu nada das duas guerras mundiais, para não falar sobre outras coisas. Jorge, quando você viu a primeira notícia, há um mês atrás, sobre os atentados, o que você sentiu em ver tudo aquelas atrocidades? Parecia que eu estava num campo de concentração em época moderna. Como relembrar esse dia que vai ficar marcado também, o 7 de outubro, por muitas gerações? Sim, eu lamento muito porque nós marcamos hoje 85 anos da Noite de Cristais. Lamento muito, sou muito triste que temos ainda hoje, 2023, passar pogroms, passar assassinados, ver antissemitas que estão com ódio contra os judeus. O mundo não estuda nada, nós enfrentamos Hamas, que é ISIS, nós enfrentamos Jihad Islâmica, que é ISIS, nós enfrentamos Hezbollah, que é Estado Islâmico, a mesma ideologia, a mesma vontade de assassinar todos os judeus. Para mim é um dia muito triste. Eu sou segunda geração do Holocausto, meu pai é sobrevivente do Holocausto. Para mim, estes dias são muito difíceis. Ao final da cerimônia, 6 velas foram acesas em memória aos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto e os 1.400 dos ataques terroristas do dia 7 de outubro. A primeira vela foi acesa por dirigentes comunitários. A segunda vela pelos cônsules presentes. A terceira vela por professores e alunos da escola Benjamin Constant. A quarta vela pelos jovens. Na quinta vela, os educadores do Memorial do Holocausto. E a sexta vela pelos sobreviventes do Holocausto. E em nome das vítimas dos atentados do dia 7 de outubro, representada por Rafael Birman. Marcos, como que foi essa cerimônia hoje, trazendo tanta emoção em ver também os sobreviventes do Holocausto, vivendo isso tudo de novo? Hoje foi emocionante. Emocionante porque nessa cerimônia nós tínhamos os extremos, a juventude e os nossos sobreviventes. E sabe que a gente sempre relembra, né, o Kristallnacht, mas que hoje
a gente está tão ligado no que aconteceu em Israel que a gente até meio que deixa um pouco de lado, quer dizer, os dois eventos se fundem um pouco e a gente chora pelos dois. Um já aconteceu, um está querendo acontecer e a gente não vai deixar. Nunca foi tão, pelo menos na minha vida, essa noite do cristal nunca foi algo tão atual, né? 85 anos depois de uma noite que começou uma hecatombe para a comunidade judaica, o nazismo, e agora nunca a gente imaginou que há um mês atrás ia poder acontecer alguma coisa próxima disso, tá? Mas acho que a coincidência é só, lá foi um começo, aqui foi um começo. Lá a gente teve um final triste, 6 milhões de mortos judeus. Aqui hoje a gente é diferente, aqui a gente tem um Estado para nos defender, a gente tem um exército para nos defender, a gente tem um povo, uma liderança comunitária em todo lugar do mundo, um povo junto, um povo solidário, que agora sim a gente promete nunca mais. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas siga conectado e acompanhando o Shalom Brasil nas redes sociais. No YouTube, no Facebook e no Instagram você assiste este programa e também os anteriores. E também pelo nosso site www.shalombrasil.com.br. Terminamos o programa de hoje com um vídeo do canal 13 de Israel mostrando as crianças que foram sequestradas pelo grupo terrorista Hamas e que ainda permanecem no cativeiro, sem termos notícias de como estão. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil. יולי ואמה, מה אתם מכינות? אצלנו בגן יש המון ילדים. שתיהן מאוד אוהבות לשחק עם בובות ולשחק במטבח. אוהבת להתחפש, נורא אוהבת פאזלים, לשחק, פארק מים. מאוד אוהבת לעשות אקסטרים, והיא לא מפחדת מכלום הילדה הזאת. יש סוד אחד שפחד הוא לגלות, שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות בלילות. תמיד שמח אצלה בחדר, או שהיא יוצאת ממנו, לפגוש חברות, או שהיא מביאה גדודים של חברות אליה. היא אוהבת לצחוק, היא אוהבת להצחיק. למה היא בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן יש הרבה חברות, יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל אני לא שמע על קופצי הנדנדות, מרים להם כפיים. ילד עם המון הומור וצחוקים, מצחיק את כולם מסביבו, עושה פרצופים כל הזמן. ילד טוב באמת. לפעמים כשהם קופצים רחוק הם שוכחים לחזור. אוהבת להושיב את הבובות שלה על כיסאות ולעשות להם מפגש בוקר, כמו שעושים להם בגן. גם אוהבת לשיר ולרקוד ולעשות מופעים. לכולם, אני אדם גולדשטיין, קיבוץ כפר עזה. זה הבית שלי. עוד הפעם. חיים שלנו, אנחנו מתגעגעים.